Salve, salve, meu querido torcedor do Verdão, tudo certo? Está começando mais um Palmeiras em Campo para a gente destacarmos o dia do Verdão. Estamos de volta, o Palmeiras em Campo está no ar com muita informação. Te inscreve, curte, comenta, dá aquele like, temos muita coisa para a gente conversar. Então, sem mais delongas, depois da vinheta eu volto para te atualizar de tudo que acontece no universo do Palmeiras. Bom, pessoal, vamos começar com um assunto que é a nossa lateral direita, beleza? Kelvin e Giai, né? Quem vai ser o lateral titular aí do Palmeiras no derby contra o Corinthians? No clima do vestiário é de disputa, mas não entre os jogadores de diretoria e nem cobrança da torcida. É Kelvin contra Giai. Dois laterais que tem qualidade e o Abel tá promovendo um verdadeiro revezamento da lateral, porque desde que chegou, o Kelvin jogou 2 jogos e o Giai também jogou 2 jogos, tudo equilibrado, estilo de carteado, né? O Abel tá vendo quem de fato vai se firmar como titular, quem de fato tem as melhores características para o Verdão. Contra o Ceará, por exemplo, Giai foi titular, Universitário titular de novo, aí o Abel meteu o Kelvin contra o Botafogo e depois contra o Sport, né? E agora vem o clássico contra o Corinthians e a pergunta que fica: quem tu utilizaria? Tu utilizaria o Giai ou tu utilizaria o Kelvin? Quem vem te agradando mais, né? Obviamente, Giai, né? O Agustin Giai tem mais tempo de casa, já são 34 jogos no ano, está com o Palmeiras desde o início da temporada, então ele tem mais entrosamento com o elenco, né? O Kelvin é um jogador que chegou recentemente aí ao clube, mas já tem 2 jogos também. Eu gostei do que eu vi, embora eu ainda acho que a disputa está bem parelha, é muito cedo, né, para definir quem de fato será o melhor lateral ou lateral titular. Eu acredito até que o Abel tá fazendo uma espécie de rodízio, assim como fazia com o Mike e Marcos Rocha em outras épocas, né? São diversos campeonatos, a Libertadores, né? O Campeonato Brasileiro, o Palmeiras, então, pode, né, utilizar esses jogadores nessas competições. E, cara, não tenho muito o que dizer, né? Eu acredito que quem entrar vai dar conta do recado. São 2 jogadores de muita qualidade, jogadores de muita... até de características semelhanças, né? E os dois têm um futuro brilhante pela frente. O Kelvin já jogou na Europa, agora retornou, né, pro Verdão em busca de recuperar, digamos assim, sua visibilidade, de repente uma seleção brasileira, né? Não sei quais são as pretensões do jogador. E o Giai é um jogador jovem também, que está, né, em um momento bom na carreira, recebendo ofertas de diversos clubes, e até por isso é bom o Palmeiras ter os dois na melhor forma possível, não é mesmo? Quero a tua opinião, quem pra ti é titular? Kelvin ou Giai? Comenta aí pra nós, porque vamos falar mais um pouquinho, né, da possível estreia do Andreas Pereira, né, reforço que chegou como pinta de protagonista, né, meia de 28 anos, ex-Flamengo, Manchester United, tava no Fulham e vai vestir a camisa do Verdão até 2028, 63 milhões de reais investidos, mas segundo a diretoria é o preço de ter um elenco competitivo para vencer competições como a Libertadores, por exemplo, né? Já foram feitos exames médicos na Inglaterra, pediu uns dias para resolver questão de mudança, deve desembarcar durante o dia aí, no mais tardar amanhã aqui em São Paulo, para aí sim fazer os exames no clube e assinar contrato com o Palmeiras e ser anunciado, apresentado posteriormente junto à torcida. Mas já tenho que dar aquele balde de água fria. Contra o Corinthians, né, o Andreas não vai jogar, até porque o jogador nem chegou aqui, então não tá ambientado, não foi apresentado, não está, né, entrosado com a equipe, mas o planejamento é para ele jogar contra o River Plate, dia 17 de setembro, fazer sua estreia. Então tem aí um pouco mais, pouco menos de meio mês pro Andreas Pereira, né, fazer a sua adaptação ao Verdão. Acho que é um prazo justo, é um jogador que vinha jogando, então não está fora de forma, é mais para pegar entrosamento com o elenco, porque tem viagem lá da Inglaterra, enfim, todos esses detalhes, né? Eu acho muito interessante, acho que
o Verdão está agindo de forma correta, porque não pode ter pressa, né? Eu sei que a gente fica empolgado, quer ver o jogador logo em campo, para ver se muda o patamar do meio campo, para ver o que ele tem de diferente, que qualidade ele vai entregar, né? Mas o Palmeiras agora tem esse prazo aí para trabalhar com o jogador, até porque tem a pausa da data FIFA também, que vai ser bom para ele se entrosar com o elenco, não é mesmo? Tô ansioso para a estreia do Andréas, mas temos que aguardar, porque a expectativa é dele enfrentar o River Plate no dia 17, né? Não é qualquer joguinho, é um jogo duro, Libertadores, né? E a gente quer esse título mais que nunca para ser os maiores campeões, sobretudo da Libertadores aqui no Brasil. Seria o nosso 4º título, e aí sim, né? O Palmeiras seria, sem sombra de dúvidas, o maior clube da América, na minha visão até já é, mas né, esse título daria essa moral muito grande pro Verdão. Quero a tua opinião. Ansioso para a estreia do Andréas Pereira? Não tá ansioso? Comenta aí pra nós, que a tua opinião é sempre a mais importante aqui pro canal. E agora vamos falar de vendas e compras do Palmeiras, tá? Se tu é daqueles que gosta de olhar valor de contratação, gosta de tentar analisar como é que tá as finanças do clube, a gente fez um levantamento aqui bem básico, bem amador, digamos assim, mas pra gente tentar entender um pouco o que o Palmeiras vendeu e um pouco o que o Palmeiras gastou, tá? Em 2024, em 2025, a gente já investiu 690 milhões de reais, mais ou menos em reforço, quase 700 milhões investido em reforços. Carlos Miguel, Kelvin, Mikael, Jefé, Souza, Paulinho, Vitor Roque, o Emiliano Martinez, né? E agora o Andréas Pereira, né? 9 jogadores contratados aí a peso de ouro, né? Um investimento gigantesco que o Palmeiras gastou esse ano. Tem clube que não gastou aí em 10 anos, né? Então a gente vê o poder de investimento do Palmeiras e o quanto ele, né, pensa digamos assim, numa reformulação de elenco. Praticamente contratamos um time titular todo novo essa temporada, né? Até por isso o Palmeiras deu uma oscilada, mas agora o Abel já botou o Verdão nos trilhos novamente. Mas se engana aquele que pensa que o Palmeiras gastou mais do que vendeu, porque o Verdão arrecadou cerca de 835 milhões de reais em venda de jogadores, como por exemplo, Estevan, Vitor Reis, Richard Rios, o Rony, o Thales, o Vanderlan, Fabinho, Zé Rafael. Então foram diversos jogadores vendidos, né? Muito desses jovens oriundos da categoria de base, que acumularam mais de 800 milhões para o Palmeiras, 835 para ser mais exato, né? Lógico, nem entraram nessas contas negociações como Mike, Marcos Rocha, que saíram de forma gratuita aí do Palmeiras, tá? Minha opinião, é um número bem interessante, né? Porque a gente pensa, o Palmeiras gastou demais, mas a venda de jogadores equilibrou tudo isso, né? Então, até por isso o Palmeiras é uma gestão tão forte, tão exemplo no Brasil, né? E por isso que eu digo, cara, quando o jovem da base aparece e não vai ser tão utilizado, como é o caso do Thales, tem que vender. Não adianta segurar no clube, tem que fazer caixa para poder investir aí sim um jogador que vai ser utilizado, beleza? Quero a tua opinião, o que tu achou disso? Acha que o Palmeiras vendeu bem e contratou? Será que contratou bem? Comenta aí embaixo pra nós, porque vamos agora falar do último assunto, para dar uma pinceladinha só, que é o caso Flaco Lopes, né? Pode ter uma renovação de contrato devido a fortes assédios em cima do jogador, tá? E também parabenizar já o Flaco Lopes inicialmente, que ele tá convocado para a seleção argentina devido ao bom desempenho aí que ele vem tendo junto com o Palmeiras, né? Sobretudo depois de formar essa dupla com o Vitor Roque, vai enfrentar Venezuela e Equador na próxima data FIFA. E vejam só, o Fulham, mesmo de que a gente contratou aí o Andréas Pereira, já tentou levar o nosso camisa 42 por 12 milhões de dólares, 65 milhões de reais, e a diretoria recusou, né? Sem pensar duas vezes. Leila Pereira já falou, só aceita conversar com valores acima de 15 milhões de euros, né? Mas o plano nem é vender o jogador, ela tá querendo blindar o atacante com um novo contrato e estender o vínculo do jogador até
2028, tá? Internamente, o Palmeiras aceitaria até vender, mas só por algo próximo aí a 126 milhões e convenhamos, né? Aí já é muita grana, muito valor, a tendência é que o Flaco fique aqui e a especulação do momento é que um novo contrato com o jogador tá sendo firmado aí. Nos próximos dias podemos ter esse anúncio desse estendimento do vínculo aí do jogador até 2028. Na minha visão, tá certo, tá em boa fase, tem que valorizar e tem que segurar o jogador, né? Mas e tu, gosta do Flaco, não gosta? Comenta aí os parabéns pro jogador pra estar na seleção argentina, dá essa moral pro Flaco Lopes, beleza? Por hoje estamos chegando no fim, quero te agradecer por estar aqui conosco, ligado no Palmeiras em Campo. Curte, comenta, cara, compartilha esse conteúdo com todo mundo que ajuda demais o Verdão aí a ser entregue para cada vez mais pessoas. A gente se vê, valeu, falou!